tem como a gente desassociar hoje o ensino da tecnologia. Então, a gente, se olha 15 anos atrás, 20 anos atrás, a criança ele fazia a tabuada lá na mesa. Hoje a gente não tem essa necessidade de estar calculando manualmente, né? Claro que ela tem que passar por um processo de aprendizagem da matemática, entender o conceito, mas ela sabe que aquilo não vai ser tão utilizado no futuro. Então, ela pode estar utilizando tecnologias simples, como uma calculadora, e até recursos mais potentes, como a própria área de programação permite que a gente desenvolva ali cálculos por meio de programação para chegar a um resultado, por exemplo, ao estudo de dados estatísticos, né? Como a maioria aqui sabe, trabalha com data-driven, a gente está trabalhando com dados, e aí a gente vai utilizar recursos mais potentes para poder analisar de forma rápida e correta esses dados, sem ter uma grande dificuldade de fazer aquilo manualmente. Mas o ser humano ele precisa estar preparado para quando a bateria acabar, quando não tiver um computador funcionando, preciso estar preparado para isso? Sim, totalmente. Então, até quando a gente está dando aula, o importante não é só utilizar a programação, não é só o pegar a programação e escrever o código, é você entender o que está acontecendo ali por trás. Então, é uma coisa que eu falo bastante para os meus alunos, é isso. Eu venho da matemática, e aí a gente sente isso, que o aluno muitas vezes sabe codar, sabe escrever uma linha de código, mas o resultado ele não consegue ter uma identificação, uma parametrização sobre aquele resultado, e aí ele não sabe o que está ocorrendo ali. Então, se chegar nesse ponto, tem que dar um passo atrás, voltar para a parte conceitual, estruturar, quando a gente está falando de análise de dados, estruturar a parte estatística que existe antes mesmo da gente chegar ali e codar. Eu não sei qual lado que eu levo para ele. Você está falando como um professor de matemática ou como coordenador de projetos? Porque quem está do outro lado precisa se reconhecer na profissão, né? Porque o nosso objetivo é um encontro de profissões e mostrar para esses futuros profissionais qual área seguir. Você hoje faria matemática novamente ou você já ia direto para a tecnologia? Essa foi boa. Boa. Essa pergunta pegou pelo pé assim, mas eu diria pela matemática. E aí eu vou explicar o porquê. O que é que acontece hoje? As pessoas das mais diversas áreas, seja assim de licenciatura, direito, engenharia, elas podem associar esses conhecimentos à área de tecnologia. Então, não é que hoje eu tive uma formação em matemática, uma licenciatura, eu posso estar tendo esses novos conhecimentos e associar, assim mesmo como um advogado. Muitas vezes a gente pensa, vou seguir a área de direito, não vou ver nunca mais na minha vida uma conta de matemática. Não, pelo contrário, você pode utilizar a tecnologia, já tem muitos estudos sobre isso e práticas em que os advogados estão contratando aí cientistas de dados, cientistas da computação, para analisar, né, os documentos, lá, os registros, e aí encontrar palavras-chave por meio da aprendizado de máquina que possa dar um resultado melhor na análise de vários documentos. Então, o que hoje 15 advogados levariam 6 meses para analisar N processos, hoje uma máquina, um computador, ele faz isso de forma mais ágil. Então, além de trazer um cientista de dados, cientista da computação para a área de advocacia, ele também está fazendo o caminho inverso. Ele está aprendendo advogado hoje, nós temos alunos hoje que são advogados e estão aprendendo a tecnologia, mexer com a tecnologia para associar ao seu campo de trabalho. E também calcular melhor os honorários, meu querido. É isso que eu quero entrar em você nessa questão. Pergunta. Quanto ganha aí entrando no mercado um professor de matemática que se especializa, que já começa a entender dessa área de tecnologia, já trabalhar com isso? Quanto vai a média de salário do iniciante aí? Falando como um profissional de matemática especificamente, que já é uma área que é bem requisitada, vamos dizer assim, não são poucos profissionais, mas assim, é uma área que necessita mais em referente a outras áreas. O profissional de matemática ele já tem um salário assim, um pouco diferenciado, e quando ele faz uma associação a uma área de tecnologia, por exemplo, nós vemos hoje muitos profissionais de matemática que atuam na educação básica trabalhar com robótica.
Então, isso já é um diferencial para aquele profissional. Na robótica tem a matemática também, né? Tem a matemática, que aí ele pode estar seguindo os dois caminhos. Ele vai estar ensinando ali programação, robótica, e associando a matemática à robótica. Então, mas você tá fica muito mais enrolando, fácil. tá enrolando, não falou do Enrolou, Cascais, enrolou, não falou do Cascais. A média, para Diz começar. aí pro aluno. Eu sei que é muito discrepante isso aí, mas que a gente pode dar um chute, porque eu acho que O salário... Uma margem, né, Ronaldo? Ó, começa mais ou menos por aqui, pode ir até aqui, né? Como educador, assim, o aluno também leva em consideração o salário? Tem. Também tem que estar dentro disso aí, né? Também. Uhum. A gente fala muito da escolha profissional por desejo, por paixão, né, por ser feliz, mas existe uma balança de equilíbrio aí que muitas vezes é colocada nesse prato, né? Bom, e aí a pergunta, já deu né? tempo para você acabar de enrolar e falar. Então, geralmente, um bom profissional da área de matemática que associa a tecnologia, ele vai ter um salário variando ali entre 6 mil a 15 mil reais, dependendo dos colégios que ele trabalha, dependendo da forma que ele trabalha. É o limite, né? O céu é o limite. Então, a gente faz uma média, uma estipulação, né, de valor mínimo, valor máximo, e isso aí pode variar bastante. Então, mas torna-se um profissional diferenciado, que a escola vai olhar para ele, vai dizer assim, ó, esse aqui, ele, além da matemática, ele pode estar associando outras áreas para melhorar o ensino e facilitar, né? Que isso é o mais importante de hoje de estar ocorrendo, né? A gente ser um facilitador do ensino por meio das tecnologias.